E aí, galerinha, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Louvando com a Ju. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. E você que ainda não é inscrito no meu canal, peço para você se inscrever-se, ativar o sininho de notificações para que toda vez que eu gravar um vídeo novo você receba aonde quer que você esteja. E sem mais delongas, hoje eu preparei para vocês a minha experiência com Deus. Quero contar para vocês como é que eu resolvi e decidi seguir a Jesus. Eu, desde pequena, eu vou na igreja com a minha mãe, né? Sempre fui nas vigílias, a minha mãe sempre gostou de ir na igreja. E minha mãe sempre chamava meus irmãos para ir junto com ela e eles não queriam ir. E eu chorava para ela me levar. Às vezes ela não queria porque era vigília, né? Daí ela levava sempre uma cobertinha pra mim e eu deitava. Gente, desculpa o barulho, tá? Vai estar às vezes barulho de cachorro latindo na rua, carro passando, minha sogra que está lavando lá embaixo. Mas eu quero que você foque no que eu vou dizer pra você, de como foi o meu encontro, de como eu renasci para ter uma nova vida com Deus. E como eu estava dizendo, a minha mãe me levava nas vigílias e ela levava uma cobertinha pra mim deitar embaixo dos bancos, né? Que eu era criança e eu dormia. Mas eu gostava dos louvores, eu amava a palavra, eu gostava quando eu via os irmãos rodando, eu não entendia muito o que era aquilo. Mas eu gostava daquele ambiente, eu gostava de estar ali. E eu tinha acho que 12 anos já, quando eu já ia muito cedo com a minha mãe, mas eu lembro que eu tinha 12 anos e quando passava os irmãos servindo a Santa Ceia, eu chorava de vontade de participar. Mas eu não queria aquele pão não consagrado, eu queria participar junto com eles. E aí minha mãe me explicava que eu não podia ainda, que eu tinha que me batizar. Só que essa igreja era uma igreja rígida, né? Muito rígida, e só podia se batizar depois dos 18 anos, com 18 anos pra cima. E eu tinha 12, eu já queria, sabe? E Deus fez uma obra assim na nossa vida, porque a gente passava muita dificuldade, né? Minha mãe tinha bastante filhos, e aí a minha mãe não trabalhava, era só meu padrasto. E aí a gente recebeu uma proposta pra gente ir pra Porangaba, morar num sítio. E ai, a gente amou, né, a ideia. Nossa! Mas a gente tinha aquele medo também, né? A gente como criança, a gente tinha nossos amigos na escola, mas nós sabíamos que ia ser melhor para nós nesse sítio, mas era um trabalhar de Deus na nossa vida. E a gente foi para esse sítio, né? E o meu padrasto ia cuidar de granja, ia ser caseiro, né? E aí a gente foi pra lá e lá tinha frutas pra gente. Minha mãe podia colher coisa da horta, meu padrasto pescava, minha mãe fazia doce de leite pra gente. Então era muita fartura. A gente passou muita necessidade, mas nessa época, graças a Deus, Deus proporcionou pra nós muitas bênçãos. E como era um sítio afastado, nós não tínhamos carro, então ou era de ônibus, mas como o ônibus passava muito longe, a gente preferia ir a pé, porque às vezes não tinha também dinheiro para pegar ônibus. E para ir comprar as coisas, né, e ir na cidade. E um dia eu lembro que um pastor bateu lá na porta da minha casa para fazer uma oração. E era um pastor da Assembleia de Deus do Ipiranga. E esse pastor, ele sentiu de Deus de levar a minha família para a igreja. E falou para minha mãe que era para minha mãe ficar pronta, arrumar as crianças, que ele iria nos buscar. E ele ia realmente nos buscar. E ali, então, eu participei dos jovens. Eu pude ir mais a fundo do que a igreja que eu era antes. Porque eu vi os jovens cantando lá na frente, tendo oportunidade, né? E aí, eu participei do congresso deles. Aí, nessa época, eu já tinha uns 13 para 14 anos, quando a gente foi para esse sítio. E aí, eu lembro, assim, que eu fiquei muito feliz nessa igreja, eu gostei muito. Só que eu era muito simples, né? Eu não arrumava meu cabelo, eu não usava nenhum tipo de maquiagem por causa dessa igreja rígida. E quando eu cheguei nessa igreja, que eu vi os jovens as jovens maquiadas, com batom, né,
moderado, um brinquinho pequenininho, elas alisavam o cabelo. Nossa, aquilo me despertou, porque na igreja que eu era antes, que era rígida, eu aprendi que se eu usasse essas coisas como esse colarzinho, brinquinho, eu iria pro inferno. Então eu tinha muito medo. As minhas calças, eu estudava ainda, né? Eu dei embora minhas calças, porque eu falei, eu não quero ir pro inferno. Mas na época de frio, e às vezes me dava vontade de usar a calça. E eu não podia, né? Porque eu tava numa igreja que não podia, então eu seguia certinho. Mas aí Deus fez esse mover e para me mostrar que Deus, ele nos fez livre, que o Espírito Santo de Deus, ele é o que nos acusa. E se ele não te acusa, quem é o homem para te apontar, né? Então, eu fiquei muito feliz porque lá a gente tinha fartura, tinha alguém para nos levar para a igreja. A gente ficou um tempo lá e depois a gente voltou para a cidade onde a gente morava, né? Porque a granja não deu certo e tal. Ficamos ali o tempo que a gente tinha que ficar, mas era o trabalhar de Deus ali na minha vida, para mim conhecer novos cristãos, novas pessoas da minha idade. E quando eu voltei para minha cidade, eu voltei para essa igreja rígida, mas eu não consegui mais me encaixar. Aí eu fui para a igreja que a minha mãe e meu padrasto foi, que era uma assembleia também. E com 15 anos eu me batizei. O pastor chamou eu, conversou comigo. Ele tinha ido já lá em Porangaba e falado pra mim: o que te impede, filha? É as águas estão aí. E eu ainda com aquele pensamento da igreja antiga a qual eu era, eu achava que eu não podia ainda, porque eu tinha o desejo de usar calça, porque eu era jovem, né? Então eu pensava, eu não tô pronta. Então quando eu fui pra essa assembleia do Ipiranga, eu via jovens daquele jeito, eu vi que as pessoas podiam servir a Deus do jeito como elas eram, sem perder a essência. Porque eu sempre tive muito temor de Deus no meu coração e eu não queria entristecer Deus. E ali eu fui ensinada que se eu fizesse aquilo eu ia pro inferno. Então imagina. Mas Deus, ele é tão bom e ele cuida tão bem de nós que quando eu voltei para minha cidade eu não consegui mais me encaixar nessa igreja. Então eu fui para essa igreja desse meu pastor que perguntou o que me impedia de ser batizada. E eu me batizei com 15 anos. Nossa, esse dia eu fui muito feliz. Foi como se eu tirasse um peso, sabe? Eu estava pronta agora para servir a Jesus, para fazer a vontade de Deus, para tomar Santa Ceia. Mas, como tudo na nossa vida, a igreja era longe de onde eu morava. Muito longe. E eu sabia que não era o tempo de me sair dali. Então o pastor falou pra minha mãe que ele ia ficar responsável por mim. Então ele me ajudava com a passagem. Às vezes alguns irmãos me levavam, né, embora. E detalhe, eu não ia sozinha, eu levava os meus irmãos pequenos. Porque os meus pais não quiseram mais ir, começaram numa igreja mais próxima e depois se afastaram. Mas eu continuei com os meus irmãos, né? Continuei com eles. Levava eles pequenininho, dava aula na escola dominical, fazia parte do louvor, ensinava coreografia para as meninas e me envolvia em tudo que tinha na igreja. E eu quero dizer para você que eu escolhi a melhor parte, eu não me arrependo de nada. A minha trajetória com Deus é muito linda. E quando eu começo a pensar de quanto foi difícil, né, ter que chegar pro tesoureiro e pedir o dinheiro da passagem, eu tinha vergonha. Eu falava pros meus irmãozinhos ir lá e pegar o dinheiro pra gente poder ir embora. Às vezes a gente ia a pé pra escola dominical, levava garrafinha de água, voltava às vezes a pé. Mas o que eu quero dizer pra você é que Deus, ele nunca nos abandona, ele sempre nos vê. E tinha um propósito naquele momento para que eu não saísse daquela igreja. Deus, ele sempre nos surpreende, né? E eu tinha, já tava trabalhando, né? Mas não tinha condições de pagar, tipo, pra mim e meus irmãos irem também. Então a igreja me ajudava, né? Graças a Deus por essa igreja. E eu louvo a Deus porque tinha culto de ensino, então eu aprendi muito. Eu aprendi coisas assim. A minha mentalidade já foi sempre mais de madura, sabe? Eu ajudei minha mãe a cuidar dos meus irmãos, assim como minha outra irmã, né? Então, eu fui muito mais responsável. E Deus, ele viu tudo aquilo, ele viu aquele desejo no meu coração. Ele viu que eu fazia as coisas por amor, né? Então, a recompensa disso tudo que eu passei
né, que eu tô resumindo aqui pra vocês, para o vídeo não ficar muito longe, foi que hoje meus irmãos servem a Jesus, minha mãe serve a Jesus. E minha mãe por um tempo se afastou da igreja. E eu estava triste. E eu sempre orava ao Senhor pedindo para que ela voltasse. E dos tempos pra cá minha mãe voltou e ela está firme novamente. Eu vou lá, eles colocam louvores, o clima lá é totalmente diferente. Então eu vejo meus irmãos acompanhando minha mãe. E quando eu chego lá, antes de eu ir embora, o que é mais lindo é que a minha mãe sempre me pede uma oração. Eu sei que ela vai assistir esse vídeo. Um beijo, mãe. Desculpa as lágrimas, gente. Mas é que eu fico feliz de eu poder orar na cabeça da minha mãe, ministrar uma bênção sobre ela. Eu fico feliz de eu ter contribuído para que eles seguissem o caminho de Deus. Então, não importa o que você esteja passando, talvez esteja difícil, mas eu falo para você, não desista. Não desista, não pare, porque você pode estar chorando agora, mas você vai sorrir. Essas lágrimas não são de tristeza, são de gratidão a Deus, porque nós não merecemos nada. Nós somos tão imperfeitos, mas Deus, pela sua infinita graça, Ele derrama sobre nós a presença do Espírito Santo. Então não desista da sua casa, não desista dos seus, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos pedido. E antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe de tudo que você precisa. Então que Deus te abençoe, que você fique com esse vídeo e que Deus te abençoe naquilo que você precisa, seja de uma bênção espiritual, material ou salvação. O nosso Deus, Ele pode fazer. Creia e não desista, porque eu não desisti e o Senhor, Ele me recompensou, tá? Deus abençoe. Se inscreva no meu canal para que você possa me acompanhar. Deixa o like nos meus vídeos, deixa o comentário, eu respondo um a um, gente. Eu tenho muito carinho por vocês. Eu agradeço aqueles que me seguem. Eu agradeço minha mãe pelas orações pela minha vida. Eu agradeço a minha mãe por sempre pedir oração por mim. Eu acho isso muito lindo. O que é mais natural é uma mãe orar por um filho e não um filho orar na cabeça de uma mãe, né? Então, eu fico muito feliz porque isso mostra que ela realmente acredita no meu chamado. Porque desde criança ela plantou a semente no meu coração. Então não desista de plantar a semente, porque ela vai crescer. Deus te abençoe.